Vamos lá, meus queridos, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, como o senhor vê alguns espíritos, eu queria entender o seguinte. Quando se manda amarrar espírito, o que acontece com o espírito? Boa pergunta, é ótima essas perguntas. Eu acho incrível essa pergunta. Então vamos lá, olha só, amarrar espírito. O que acontece com ele? Meus queridos, eu vou falar umas coisas para vocês têm que entender. Bom, vocês têm que entender o seguinte. Primeira situação, espírito é uma pessoa que morreu. Ou seja, você não mata alguém que já morreu. Alguém que morreu, morreu. Certo? Então já começa a questão aí. Então você não tem como matar um espírito. Você tem como prender um espírito. Olha só que interessante. Então vamos lá para ver se tem como mesmo prender. Mas professor, se o espírito é igual um ar, como você prende o ar? Muito bem. Olha lá, vamos lá. Vamos pegar aqui uma canequinha. Tem aqui uma canequinha. E deixa eu pegar outra vez a canequinha. Deixa eu pegar um potinho. Tem um potinho pitiquinho aqui, ó. Aqui, potinho. Tem um potinho. Eu posso pegar... Tem um ar aqui, ó. Tá vendo? Aqui dentro tem ar. Vocês podem não ver, mas tá aqui, viu? Aqui tem ar. Aqui tem ar. Aqui. Todo lugar tem ar. O ar é Deus. Ele é onipresente, rapaz. Pensa do ar sendo uma das qualidades divinas de onipresença. Está em todo lugar. Perfeito. Se eu pego o ar, esse ar que está aqui, e coloco alguma coisa aqui fechando aqui, fechei. E deixo fechado, põe um plástico, um papel Magipac, alguma coisa aqui, fecho aqui, lacro isso aqui. O ar sai daqui? Não. Então tem como prender algo invisível, algo ar? Sim. Olha só a situação, presta atenção. Você pode não acreditar, mas os espíritos não são ar. Eles são uma bexiga. Como assim, professor? Ele tem uma capazinha onde o ar fica lá dentro. Uma certa concentração desse ar. Quando eu falo ar, você entenda plasma, espírito, do jeito que você quiser, tá? Só para facilitar o entendimento. Então, o que acontece? A alma, gente, o espírito nosso, ele é como uma bexiga. E como uma bexiga é uma borracha, ela é maleável. Eu posso pegar uma bexiga e fazer um formato de mão. Uma borracha no formato de mão, inclusive, é uma luva. Eu posso fazer uma borracha em formato de pessoa? Pode. E encher aquilo ali com ar? Pode. E se em vez de eu colocar só ar, eu colocar gás hélio, aí eu saio voando? Saio voando. Uau! Então, meus queridos, aonde que eu quero chegar? Como nenhum espírito tem solto por aí o ar seu, ele é um ser vivo, com consciência, inclusive, que nós médiums vemos. Ele tem uma certa estrutura física que nós não conhecemos ainda. Inclusive, vocês têm que lembrar que a tabela periódica tem um buraco gigantesco no meio, que ela não foi completa. Tá faltando um monte de partes ali que não foi identificado pelos laboratórios, mas existe. Porque se eu tenho na tabela periódica, vamos lá, de 0 a 100,
Eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí chega aqui, tô chutando aqui, tá? Mas só para vocês entenderem. Chega aqui, não tenho 7, eu tenho 12, 13, 14, e aí vai. Eu não posso falar que não existe o 7, 8, 9, 10 e 11. Só porque eu nunca detectei, eu vou falar que não existe? Não, filho, porque se eu consigo saber que tem, que começa no 1 e vai até não sei quanto, lá para cima, até 100, é óbvio que no meio do caminho, o que tiver vai ser quadrado, vai dar certo. Essa é a situação que as pessoas precisam entender, ok? Então, são matérias, nós temos que tratar que é o seguinte: os espíritos são matérias ainda não descobertos pelos humanos, mas não significa que não tenha ou que não exista, certo? Saindo dessa ignorância de negar tudo, agora entrando dentro de uma possibilidade, porque é possível e de fato é, nós temos que entender o seguinte, que eu, como espiritualmente falando, eu posso ordenar que um outro espírito amarre aquele espírito. Porque a probabilidade de um espírito amarrar o outro espírito é tão grande, é tão plausível, quanto um ser humano prender outro ser humano. Um gato pode não te prender. Uma formiga pode não te prender, mas um humano prende um humano. Uma formiga prende outra formiga. Um gato prende outro gato. Ou um humano prende um gato. Então você demanda de algo a mais acima para fazer essa função. E é nisso que as pessoas têm que entender, e é nisso que as pessoas têm que entender que pode sim amarrar o espírito. Agora a outra pergunta é: professor, quando manda amarrar o espírito, o que acontece com o espírito? O espírito fica amarrado. Então, vamos lá, ele fecha. Ele junta e fica amarrado. E aí ele não consegue fazer sair, ele não consegue sair daquela situação e fica naquela situação preso. Porque ele está preso. Agora vocês querem que eu te explique como que eu vejo eles amarrando o espírito? Eu vou explicar para vocês como é que se vê, como é que eu vejo. Professor, eles amarram aqui assim? Não. Amarra também, mas não só aí. Todas as vezes que eu vejo amarrando espíritos, são várias energias, parece uma cordinha, parece uma energia de cordinha, que parece uma corda mesmo, uma corda dourada. Nunca é prata, engraçado, né? Agora que vocês fizeram essa pergunta, eu tô lembrando, falando, realmente, eu nunca vi prata, eu sempre vejo, o fio é de prata, mas essas cordinhas, ela é dourada. Esses fios é um fio dourado, eles vão rodeando a pessoa, rodeando a pessoa, rodeando a pessoa, assim, o espírito, né? E aí o espírito fica ali, dentro daquela energia. E o espírito não sai, porque ele poderia virar um palito e sair? Poderia. Mas ele não sai? Não. Porque eu não sei que raio que tem naquela cordinha, a energia que tem naquela cordinha, que ela pega como se fosse cola a borracha da bexiga, de tal forma que a pessoa tenta murchar e a bexiga fica ali. Ela fala assim, você pode murchar quanto for, filho. A bexiga ainda vai ficar colada aqui, eu vou levar sua bexiga para frente, para cima e para baixo. Você pode tentar escapar, sair, correndo, fazer o que você quiser, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, meus queridos, o que eu falo para você? Amarra sim. Rodeando. Tá vendo quantos negocinhos tá fazendo? Não passou em vídeo nenhum, tá passando só nesse aqui, um monte de sonda. Fiz um monte, você pode olhar quantos vídeos que eu faço um atrás do outro, caso a mesma roupa aqui, ó. Pode olhar. Eu gravei mais, antes desse, eu gravei
Mansão dos mortos, ter dúvida é pecado, importância do silêncio, o diabo não tem corpo, tem um monte aí que eu fiz, passado, para trás. E o próximo vai ser viver muito é bênção ou karma, vai ser o próximo vídeo. Pra vocês verem como é que eu faço tudo junto, hein? Fica aqui, ó, fica tudo na minha listinha. Faço tudo em ordem, gravo, normalmente eu gravo de 6 em 6. Tudo junto, num dia só, de uma vez só, para eu poder usar toda a estrutura de uma vez só. Então, meus queridos, e depois, onde que vai, o que que vai? Ele leva para um lugar aonde consegue ter o controle desse espírito e vai conversar com esse espírito, fazer ele entender, ele já saiu daquele lugar que ele não deveria estar mais, e ele vai entender que não pode ficar voltando. E o pessoal vai falar, olha, se você voltar, eu vou ter que te colocar no umbral, dentro do atoleiro, lá no umbral. E aí você não vai sair mais do atoleiro do umbral, até você se arrepender e tudo mais. É isso que você quer? Você quer ficar preso ou você quer continuar a sua vida na sua evolução? É mais ou menos isso que acontece, tá bom, gente? Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.